Mais uma aula, mais uma Masterclass. Sejam muito bem-vindas à nossa Masterclass de hoje. Mas antes de começar, eu quero saber de vocês, como é que... A Lari já falou, né, um pouco desafiador, e como que tá a produção de conteúdo de vocês? Mais ou menos? Coloquem no chat. Mais ou menos, mais para mais do que para menos, mais para menos do que para mais. Tô na meta de fazer 2 por semana, já foi um. Ótimo, perfeito. O negócio é botar a meta. É isso aí, é isso aí. Colocou a meta, a gente tem que cumprir, né? Daí a gente corre atrás para cumprir. Como é que tá a Su? Como é que tá? Eu aderi ao caderninho, tá, gente? Perfeito. Anotei tudo no caderninho. Eu tenho uma pasta de rios a fazer, que já estava cheio de ideias de rios. Aí eu anotei rios do espelho, rios não sei o quê. E de manhã, 7h30, eu já comecei a gravar, tá? Foi só meu marido sair, eu gravei 4 rios. E mais aquele vídeo. Então, não editei ainda, mas já gravei, assim, para eu ir soltando depois. Mas o caderninho, assim, ó, anotei tudo. Parece óbvio, a gente fica lembrando, mas a gente esquece. É isso? Né? Então, eu anotei ali o passo a passo do que eu tinha que fazer, para eu poder fazer, senão não ia dar certo. Perfeito, perfeito. Que bom. Hoje a gente vai falar isso aí, que a gente está voando. É isso aí, o negócio é usar as ferramentas do que a gente se sentir mais confortável. Quando eu comecei também negócio de produção de conteúdo, era tudo no caderninho. E aí eu só ia dando check. Parabéns. Hoje a gente vai falar, então, sobre como criar rotina de uma produção de conteúdo no nosso negócio. Trazer isso realmente com base de negócio, porque não adianta, gente, a gente querendo ou não, o conteúdo, ele faz parte do nosso negócio. A gente gostando ou não, o conteúdo, ele faz parte da rotina do nosso negócio, como a rotina de vendas, como a rotina do financeiro, como qualquer tipo de rotina, ele faz parte do nosso negócio, tá? E eu gosto de falar isso, por quê? Porque às vezes a gente foca, e não que a gente não possa focar, tá? Mas a gente tem que ter uma excelente entrega, uma excelente entrega para o cliente, a gente tem que fazer o nosso produto, o nosso serviço para entregar da melhor forma possível, mas o conteúdo, o marketing, ele chega para atrair novas pessoas, para a gente vender mais, a gente querendo ou não, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, eu trouxe, na realidade, um passo a passo. Vocês gostam de passo a passo, né? E eu trouxe, eu tirei da minha cabeça e coloquei aqui. É o que eu faço. É que eu falo que de tudo que eu fiz, a gente vai moldando para criando um método. Esse é meu método de criação de conteúdo, tá? Aqui, o que eu vou ajustar com vocês? A parte de rotina de conteúdo. Eu vou fazer uma master só sobre conteúdo. A gente tem uma ou duas sobre conteúdo, mas eu vou fazer uma master com vocês sobre a metodologia ACDV, que é uma metodologia de criação de conteúdo, que é o que é cada conteúdo. Mas aqui é primeiro para a gente criar a rotina e depois a gente coloca o tipo de conteúdo, combinado? Beleza? Então, antes da gente começar até trazer o passo a passo, o processo, como funciona, eu quero fazer um alinhamento com vocês, para a gente estar nós todas na mesma página, tá? Número 1, eu quero que vocês coloquem aí no chat para mim. O que é produção de conteúdo para você? Não existe certo ou errado. Só coloca ali no chat para mim ver o que é produção de conteúdo para vocês. Para a dona Larissa, para a dona Raíssa, para a dona Suelen, o que é produção de conteúdo para vocês? O que é a produção de conteúdo? Coloquem aí. Para mim. Escrevam. Escreve para mim aí, dona Larissa, dona Raíssa, dona Suelen. O que é criação de conteúdo? Falar do seu negócio, serviço com um post no Instagram. É uma das estratégias de venda, ok. O que mais? O que mais? Coloquem aí. O que é para você? Su, o que é produção de conteúdo? Só para a gente estar na mesma página. Eu coloquei até aqui para vocês, ó, o básico do básico. Ai, meu Deus, que coisinha aqui. Então, produção de conteúdo. Deixa eu colocar aqui o que a Raifa colocou. Falar do negócio. Eu tenho que ir para outra página. Com posts, estratégia de vendas. Com posts. Agora, a Larissa botou estratégia de vendas. E é isso, tá? É exatamente isso. O conteúdo, a produção de conteúdo é para a gente falar do nosso negócio, do nosso serviço e estratégia de vendas. Mas assim, ó, um feijão com arroz para vocês
para deixarem claro, criação de conteúdo, ele é uma bênção. Por quê, Pri? Por que é uma bênção? Porque vocês não têm noção o quanto a gente pode ajudar as pessoas. Não só com o nosso produto ou serviço, mas com o que muitas vezes a gente fala também. O que a gente sente no nosso coração e a gente precisa colocar para fora sobre o nosso posicionamento. Criação de conteúdo, ele é venda, como a Lari colocou ali. Criação de conteúdo, ele gera autoridade. E criação de conteúdo, ele gera crescimento. Eu quero que vocês coloquem no coração de vocês que é isso aqui, ó, criação de conteúdo, tá? Que cada vez mais que vocês postarem conteúdo, vocês estão gerando bênção na vida das pessoas, vocês estão gerando venda para o negócio de vocês, gerando autoridade, construção de autoridade e construção de crescimento. Combinado? Fechou? Fez sentido para vocês? Yes? Para mim é isso, tá, gente? Criação de conteúdo é isso. Ele não é só sobre o que a gente faz, ele é mais sobre o outro. Até o que eu quero reforçar para vocês hoje na criação de conteúdo, em fazer conteúdo, a gente nunca faz conteúdo pensando sobre o nosso produto ou serviço, a gente sempre faz pensando no que o outro precisa. Faz sentido? É no que o outro está precisando, tá? E aqui, se eu perguntasse para vocês, qual é a importância do conteúdo? O que vocês me dissessem? Coloquem aqui no chat para mim. Qual que é a importância ao ver de vocês? Ó, a Su colocou, falar do meu negócio, mostrar como funciona com informação, verdades, por trás da credibilidade do cliente. Corretíssimo. E qual é a importância de gerar conteúdo? Qual é a importância do conteúdo? Em escala de 0 a 10, o que vocês acham de importante gerar conteúdo? Qual que é a importância? Coloquem aí para mim. Escrevam, não se certo e errado, tá, gente? Qual que é a importância para você? 10, trazer informação. Certo? O que mais? Qual que é a importância do conteúdo do teu negócio? Coloca aí, Rai, coloca a Lari para nós. 10. Através do conteúdo que chegam para muitas pessoas. Perfeito. O que mais? E para dona Raíssa, qual que é a importância de 0 a 10? 10. Importante para dividir o seu conhecimento. Perfeito. Quando a gente coloca de 0 a 10, todas vocês aí, unânime, colocaram 10, aí eu pergunto para vocês, por que cargas d'água vocês não estão produzindo conteúdo? Se é tão importante. Se vocês têm essa clareza que a criação de conteúdo para gerar autoridade, para gerar venda, para gerar crescimento, para ajudar pessoas, ele é 10, de uma escala de 0 a 10. Por quê que vocês não estão fazendo conteúdo da maneira certa? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente acha tão importante algo, por que a gente não faz? Aí eu passo a bola para vocês, pensando, por exemplo, vou dar ali para a dona Raíssa. De 0 a 10, quanto que é importante estar com o financeiro estruturado? 10, não é? E se você perguntasse para o teu cliente, por que você não ajusta o teu financeiro? É a mesma pergunta. O conteúdo, ele é tão importante quanto o financeiro. Porque é do conteúdo que a gente filtra as pessoas já chegam no nosso Instagram tendo a base e a percepção de quanto a gente vale, da nossa autoridade, do gerar confiança. Então, elas estão praticamente com um cartão na mão para dizer sim para a gente, não é o quê? E a gente precisa vender para o quê? Ter fluxo de caixa. Não faz sentido? Vocês estão conseguindo, então, compreender, tá? Então, tá bom, que bom. E aqui eu também coloquei para a gente alinhar também sobre, ó, eu coloquei aqui, ó. Por que você acredita que não consegue produzir conteúdo? Quais são o que você acha, assim, Pri, eu não consigo produzir conteúdo por isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Escreve para mim. Por que você acredita que não consegue produzir conteúdo do jeito que você acredita que seria bom para fazer o conteúdo? O suficiente para produzir conteúdo. Vocês estão assistindo uma sessão de masterclass. Estou aqui com a minha live aberta. Sobre criação de conteúdo. Escreve para mim. O que você acredita? Eu tenho vergonha de falar, acho que falo muito errado, troco as palavras e às vezes me perco no raciocínio. Perfeito.
fico procrastinando também. Lari, crenças de produzir conteúdos crença, produzir conteúdo leva tempo. Perfeito. Agora, além da vergonha, o tempo também ficou mais curto e tem pouca preguiça também, cansada. Perfeito. Ali da parte do puxando para a Sueli, eu era uma pessoa que a minha vergonha, eu falo que a nossa vergonha, ela não é só vergonha, a gente tem que ir mais a fundo para entender por que a gente tem vergonha, né? E eu tinha essa mesma sensação, eu não vou produzir conteúdo porque eu falo errado, eu escrevo errado, eu perco a linha de raciocínio, eu falo uma coisa, volto na outra, já não me lembro mais o que eu tô falando, mas assim, a gente só vai aprender a lidar e ter essa linha de raciocínio fazendo, né? Não é verdade? A gente só vai começar a falar melhor lendo e colocando a cara para jogo. Então, eu coloquei exatamente o que vocês colocaram ali, eu coloquei aqui, ó, sem saber, porque eu conheço a minha cria, olha aí, ó, tempo, sem criatividade, sem ideia. Mas por que isso acontece, né? Por que a gente não tem ideias? É até isso aqui que eu coloquei mais específico. Muitas empreendedoras dizem que não conseguem produzir conteúdos porque não têm ideias, não tem tempo. Mas, na realidade, Madalenas, não é falta de ideia. Lembra o que a Larissa falou no começo? Eu fui colocando tanta coisa lá, quando eu vi, meu Deus, tinha muita coisa escrita no meu caderninho, lá de produção de conteúdo. O problema não é a ideia. O problema é que não existe um processo de criação de conteúdo no seu negócio. Para a gente ter um financeiro estruturado, a gente não precisa de processo? Raia, para a gente ter um cronograma de conteúdo estruturado. O que a gente precisa, então? De um processo. Tudo no nosso negócio, tudo na nossa vida, para estar alinhado e fluindo, precisa de um processo, tá? Então, o conteúdo acaba virando algo, né, para quem não tem um processo, algo de quando sobrar tempo eu faço. Quantos de vocês? Quando aparecer uma inspiração eu faço. Quando dá vontade eu faço. Aí o que acontece? O negócio não cresce com improviso. E isso vale para tudo, não só para conteúdo. Quando a gente não tem um processo, e que bom que vocês estão aqui, vocês vão aprender esse processo de conteúdo, tudo vira improviso, tudo deixa para depois, tudo a gente vai jogando com a barriga, ou pior, a gente faz aquele criação de conteúdo para apagar incêndio, sabe? Ai, meu Deus, é dia da mulher, vou fazer um post feliz dia da mulher. Ai, meu Deus, eu tenho que vender. Ai, então vou fazer um conteúdo aqui para gerar venda. Ai, meu Deus, eu fiquei 3 semanas sem postar nada, vou ter que fazer alguma coisa. Então, a gente faz, tipo, apagando incêndio. A gente fica com aquela sensação, meu Deus, tô fazendo conteúdo só para cumprir tabela aqui, só para dar check. Não importa, só quero dar check aqui. E enquanto vocês não virarem a chavinha que o Instagram, ele não é um hobby, ele não é para dar check, vocês não vão valorizar o conteúdo do jeito que ele precisa ser valorizado. O nosso conteúdo faz parte da nossa estratégia de venda. Faz sentido? Ele é um pilar fundamental para a gente acelerar o nosso posicionamento. Já pensou se a gente precisasse reforçar o nosso posicionamento só no presencial? Imagina! Quantos eventos eu tinha aqui, quantas vezes as pessoas tinham que me olhar, quantas vezes eu tinha que falar do meu negócio. O conteúdo, o Instagram, enfim, né, que o conteúdo, que é tudo que a gente fala, faz, enfim, ele tá ali para ti de graça, na palma da tua mão, para você ter acesso, você não precisa pagar nada. Tem celular, internet, você já consegue fazer conteúdo, não consegue? O que a Larissa acabou de falar? Minha irmã falou que as minhas fotos parecem profissionais e eu fiz com o meu próprio celular. A única coisa que você gastou foi tempo, porque ou a gente gasta tempo, ou a gente gasta tempo e dinheiro, né? Faz sentido? Celular, é isso aí. E não interessa qual celular é. Se está fazendo, ótimo, continua, tá? Estamos alinhadas, então, enquanto isso? Fez sentido para vocês? Deram a devida importância para o conteúdo? Já posso passar para o próximo, então? Alinhamento feito, todo mundo na mesma linha de raciocínio? Então, tá bom. Então, agora, eu vou fazer com vocês aqui a parte de o grande erro, tá? Eu trouxe isso aqui porque eu falo que é legal a gente mostrar os passos, mas é bom mostrar os erros para a gente não ter mais esses erros. O que é o erro? É tratar o conteúdo como
tarefa, como eu falei para vocês, uma tarefa extra, dar check, obrigação do Instagram, algo que depende de criatividade, ou quando, na verdade, né, só para reforçar aqui, o conteúdo é uma atividade do nosso negócio, estratégica do nosso negócio. Pronto, é isso. Querem tirar um print, colar aí na frente do computador de vocês, é aqui, ó. Não é nada disso aqui, ok? Beleza? Vamos para o processo de um conteúdo, então? Estão prontas e preparadas? Ó, eu coloquei aqui para vocês o processo de conteúdo, tá? O conteúdo, ele precisa ter um fluxo, ou seja, como eu falei para vocês já mais em cima, ele precisa de um sistema, assim como qualquer área do negócio, ó, até reforcei aqui, ó, ele precisa ter um processo, como processo financeiro, processo de atendimento, processo de venda. O conteúdo, ele precisa ter esse processo. E é o que eu vou ensinar para vocês em 3 passos, tá? Simples, fácil e rápido. Os 3 passos para vocês terem essa clareza do processo de conteúdo para colocar dentro da agenda de vocês. Passo 1, passo 2 e passo 3. Vocês têm, se fossem me dizer esses 3 passos, vocês sabem me dizer quais seriam esses 3 passos? Lembrando que dentro dos passos a gente tem outras ramificações, né? Mas então lá, tá? Vamos lá no passo 1. Vocês estão vendo que o passo 1 tem bastante coisa. Depois é mais simples, tá? Então, bora. Vou desligar aqui para vocês... Assunto só das minhas mentoradas. Vamos lá. Passo 1. Escrevam aí, tá? Primeiro ponto é planejamento. Como qualquer outra coisa, a gente precisa de um planejamento. E dentro desse planejamento, o que a gente vai planejar? Deixa eu dar check aqui, a gente vai uma por vez, tá? Pra gente não ficar doida. Dentro do planejamento, a gente tem esses 5 passos, tá? Dentro do planejamento. O primeiro passo, e o mais importante, é a clareza dos passos. Ou seja, não adianta, como eu sempre falo para vocês, a gente querer vender laranja e o nosso conteúdo está mostrando maçãs. Então, ali, antes de produzir um conteúdo, você precisa entender qual a direção desse conteúdo. Então, não é produzir conteúdo só para dar check. Faz sentido? Para a gente entender qual é o objetivo desse conteúdo, primeira coisa, qual a sua meta, qual o seu objetivo do mês? Qual é? Qual que é o objetivo do mês? Pode ser gerar autoridade, pode ser gerar confiança, pode ser aumentar a demanda, pode ser gerar mais seguidores, porque cada coisa que vocês querem ter vai ter um tipo de conteúdo, faz sentido? Se eu quero agora gerar mais seguidores, é conteúdo topo de funil. Se eu vou produzir 2 conteúdos topo de funil, os 2 precisam ser... se eu vou produzir 2 conteúdos por semana, eu diria que os 2 precisam ser topo de funil. Se eu fosse produzir 3, 2 topo de funil e 1 mais meio fundo de funil. Topo de funil é aquele conteúdo mais simples, mais básico, mais raso, sabe? Para atração de clientes, de seguidores, aliás. Que assim, eu vou ser bem séria, eu gosto ou não gosto de topo de funil, que às vezes a gente acaba atraindo o perfil desqualificado. Mas depende qual é a estratégia que você está utilizando, tá? Segundo ponto ali, ó, vai ter alguma campanha? Porque se a gente não vai ter a campanha, não... Ok, mas se a gente tem campanha, campanha do quê? Dia das Mulheres? Então o conteúdo vai ser sobre o quê? Dia da Criança? Não, vai ser sobre o Dia das Mulheres. A gente tem que ter essa clareza, faz sentido? Outro ponto, tem alguma data comemorativa que eu vou usar fora a campanha? Lembra que eu falei do calendário? Tem dia do rádio, tem dia do livro, tem dia do hambúrguer, do chocolate. Se tiver alguma coisa a ver que eu consiga trazer uma correlação, por que não gerar um conteúdo sobre aquilo? Não faz sentido? Ok? Depois, quantos clientes eu quero conquistar também? Quantas ativações de clientes? Por que, gente, isso? Porque se eu quero ativar o cliente, eu vou... Depois tem ali também para vocês mostrar. Eu vou vasculhar algumas conversas que eu tive com leads e vou ver qual foi uma das dúvidas que ele me disse. Porque, geralmente, quando o lead está ali e ainda não comprou, ele está te vasculhando. Não tá? Olhando teu stories, olhando teu feed. Então, o que eu vou fazer? Ser estratégica. Se eu estava lá conversando com o meu lead falou que queria aumentar o faturamento dele, que estava precificando errado, que conteúdo que eu vou fazer? Se você está... 5 erros para não precificar mais... precificar certo. 5 erros que você está cometendo e pode estar acabando com a tua precificação. Faz sentido? Beleza. Qual a sua meta de vendas e qual o produto foco? Também é importante. Porque, vamos lá, se eu vou fazer um evento, vou dar o exemplo da Fran, né? Para ter um evento agora dia 14.
o foco dela não é outra coisa, é fazer conteúdo sobre o evento. Então, o primeiro ponto é essa clareza. Faz sentido? O nosso conteúdo, ele não parte do nada. Ele parte disso aqui, ó. Primeiro, a gente tem que entender isso aqui, tá? Ok? Agora, a clareza sobre o conteúdo em si, tá? O que é, Pri, sobre o conteúdo? É aqui, ó. Qual é a quantidade de conteúdo? Lembra que a Rai falou? Vou fazer 2 por semana. Geralmente, o mês tem 3 semanas, dá quantos conteúdos? 2, 4, 6. Então, é 6. Clareza. Qual formato? O que é formato, Pri? Se é Reel, se é carrossel, se é story, se é feed. Live, aliás, né? Qual formato? Se é foto estática? Porque ajuda também. Se eu sei que eu quero fazer 2 conteúdos por semana e um vai ser feed e um vai ser estático, já estou mais tranquila, porque eu entendi. Um eu vou fazer vídeo, outro eu sei que eu vou fazer um carrossel que eu posso fazer aqui escrevendo na foto. Faz sentido? Então, clareza do formato do conteúdo que tu vai fazer. Depois, os canais também, porque conteúdo não é só Instagram. A gente pensa só no Instagram, né? Mas o conteúdo, ele tem... Conteúdos, não, né? Os formatos, os canais, não tem só o Instagram. Tem o TikTok, tem o YouTube, dependendo da tua estratégia. Te indico, tá? Seja muito bom em uma coisa, depois parte para as outras. Senão a gente fica bem louca. Mas se tu já tá numa produção de conteúdo, por exemplo, por que não? Se eu postar lá no Reels do Instagram, por que eu não posso postar nos stories, no TikTok também? Só para estar em movimento. Dá para postar? Tá? Qual que é a diferença? O TikTok, ele é como se fosse os stories. Pode perceber. Sabe quando tu assiste ali? É como se estivesse assistindo os stories das pessoas. Então, ele é mais vida real. Então, por que não puxar os stories e jogar ali como vídeo do TikTok? Também dá super, tá? E número 4, as datas importantes. Tava lá, mas eu botei de novo aqui. Por exemplo, data do teu nicho, campanhas, eventos. Precisam ter clareza também nisso, sobre o conteúdo, tá? Por quê? Se eu tenho a campanha, eu vou puxar a Larissa aqui. A minha campanha é do dia 1/3 e ela é do Dia da Mulher, eu vou fazer só até o dia 8, Pri, beleza? Então, tu sabe que tu precisa... 8 dias ali precisa estar falando dessa campanha, precisa fazer algum conteúdo dessa campanha, tá? Então, precisa ter. Aqui, tudo ok sobre planejamento? Conseguiram compreender? Yes? Que bom. E eu até deixei aqui, ó. E o mais importante do planejamento é a organização da produção. O que é a produção, Pri? É o fazer, né? É escrever roteiro. O dia do... o produzir conteúdo? Qual o dia que tu vai produzir conteúdo? Qual dia? Qual dia? Tu não precisa produzir conteúdo todos os dias. Então, tem que colocar ali no teu cronograma. Qual data vai ser postado também? Aí vem no calendário que eu vou passar ali para você, tá? Então, e aqui eu também coloco, teu planejamento vai ser como? Semanal ou mensal? A Larissa, que é produto, é melhor semanal, porque pode ser que ela faça um conteúdo desse batom e quando ela for postar, acabou. Então, é bom fazer semanal, tá, Lari? Te indico. Só se for um produto que tenha muita quantidade. Mas, quem tem serviço, como a Rai, pode produzir conteúdo por mês. É muito mais fácil. Pode parar, eu vou mostrar aqui para vocês, mas, cara, 2 dias, 3 no máximo. Não dá isso, tá? Um dia para organizar roteiro, entender qual conteúdo vai ser postado, um dia para produção de conteúdo e um dia para montar, né? Fazer... Ai, meu Deus, fugiu a palavra? Esqueci, Jesus! Montar um conteúdo ali, editar o vídeo, fazer legenda. Fugiu. Mas então, a Rai, ela já pode fazer esses 6 conteúdos de uma hora só, não dá? Um dia só. Não precisa ficar esperando toda semana, tá? Então, primeiro ponto é clareza dos passos, que é o planejamento, tá? Na verdade, planejamento, e o primeiro ponto do planejamento é clareza dos passos. O segundo passo é levantamento dos temas, que ele é, sim, importante. O que é tema? É o que eu vou falar sobre cada conteúdo. Faz sentido? Ó, agora o mais importante do conteúdo não nasce da nossa cabeça, ele nasce da onde? Ele nasce das perguntas que o cliente está fazendo para ti.
das dúvidas que ele está tendo. Até coloquei aqui para vocês, ó. Ele nasce da onde? Das perguntas da sua audiência. O que as pessoas estão perguntando? Ah, não sei o que é BPO financeiro. Um conteúdo falando sobre isso. Ah, não sei. É um conteúdo sobre aquilo. Qual que é a dor do teu cliente? O que ele precisa? O que ele procura? É um conteúdo. Quais dúvidas que aparecem no teu direct? Ó, a Larissa não, a Raíssa colocou, foram 12, não foram? Respostas? Dessas 12 respostas, tu acha que dá pra fazer 12 conteúdos? Teve algumas que se repetiram, né? Que é a questão da precificação. Essa eu tô até tentando pegar essa semana para fazer o conteúdo que eu quero postar. Tá. Não, mas eu te perguntei por quê. Não é, se fosse 12 perguntas diferentes, você não consegue fazer 12. Tu consegue fazer mais de 24. Por quê? Das 12, 12 Reels. Das 12, 12 carrosséis. Das 12, 12 stories. Das 12, 12 conteúdos estáticos. Das 12, 12 conteúdos narrados. Das 12. Vocês estão fazendo sentido? Tá fazendo assim com a cabeça? Não é um conteúdo de uma. Não. Cada formato de conteúdo dá para fazer inúmeras vezes formatos diferentes. Precificação. A Raíssa falando frente a frente. A Raíssa mostrando um papel e ela escrevendo. A Raíssa narrando. A Raíssa pegando um corte de alguém vendendo alguma coisa de precificação e depois falando. É o mesmo assunto em formato diferente. Faz sentido, gente? Então, um conteúdo você não vai utilizar uma vez e vai jogar ele fora. Porque, desculpa te dizer, dona Larissa, Raíssa, aliás, meu Deus, e Larissa também, mas precificação, tu vai falar sempre. Se tu trabalhar com BPO financeiro por 20 anos, tu vai fazer conteúdo 20 anos falando de precificação. Faz sentido? Então, aquele negócio de não ter ideia, não tem. Quando a gente tem isso aqui, ó, claro, anotem. Toda pergunta de cliente, toda call que tu vai fazer, pede para o chat transcrever e trazer para ti quais foram os principais dúvidas e desejos dele. A mesma coisa sobre produto, semi-joia. O jeito que tu vai falar, 3 formas de usar o brinco. Como limpar o brinco. Brinco com o cabelo solto. Brinco com o cabelo amarrado. Brinco para Natal. Brinco para festa, não sei o quê. É igual sempre. Faz sentido? Em formato diferente? Aqui já fiz assim, né? Que bom. Outro ponto de conteúdo é assuntos que geram conversa. Sabe aquela vez que tu começa... Gente, eu falo para vocês, comecem a abrir os stories e começa a conversar com a sua audiência. Vocês viram o que eu fiz hoje? Falando sobre que eu recebi a mensagem de pessoas falando para mim sobre empreender é cansativo. Eu gerei uma conversa dentro dos meus stories. Comecem a fazer isso. Para ver qual que é o burburinho que começa a fazer a tua audiência. O que eu estou fazendo? Qual que é o intuito desse conteúdo que eu fiz? Mostrar o meu posicionamento? É cansativo? É, linda! Quem disse que não é? É cansativo, mas o que é cansativo para ti? Empreender ou trabalhar CLT? Para mim era cansativo panfletar na rua. Eu prefiro cansar empreendendo com o meu negócio. E o que é isso? É o meu posicionamento? Eu não vou ser aquela pessoa que vai falar assim, ó, linda, é fácil, vai ser lindo, vai ser, olha, se tu não tá, se tu tá sentindo desconforto é porque não é o teu lugar. Gente, isso não acontece. Tu vai se sentir desconfortável porque é um lugar diferente cada vez, e cada passo que tu der no teu crescimento, desenvolvimento, na mudança da tua empresa, na mudança de preço, em tudo, vai ser desconfortável porque você está fora da tua zona de conforto, faz sentido? Tudo que é novo, é fora da nossa zona de conforto, vai ser desconfortável. Não é porque, não é para mim. É claro, a gente precisa fazer essa análise e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas colocam isso na cabeça de vocês e aí a gente fica pulando de galho em galho e achando, não é porque não é comigo. Não, gente. A gente vai ter que trabalhar pra caralho, desculpa o palavrão. É desafiador pra cacete. Aquele áudio que eu mandei pra Larissa, o segundo audiocast da semana, praticamente, eu também passo. Só que hoje a minha ruptura é outra, e daqui a pouco vai ser outra de novo.
Porque a cada passo que a gente cresce, é uma ruptura diferente. Eu tive a sessão com a Fran hoje, e aí eu estava falando para ela sobre isso, né? Sobre o processo. Quando eu comecei a vender mentoria, minha mentoria não era R$900. E eu tinha medo de vender a minha mentoria. Depois, a minha mentoria foi R$2.000, eu tinha medo. Depois, a individual, né? Depois, a mentoria foi para 4, eu fiquei com medo. Só que todos esses processos, eu vendi. Confortável? Não. Só que eu desbloqueei. Aí, depois, a minha mentoria foi para 7. Eu vendi, desbloqueei. E cada vez sendo desconfortável, conforme o degrau que a gente vai passando. Faz sentido, gente? E é a mesma coisa com o conteúdo, tá? Já mudei de assunto, mas que tem tudo a ver. Tá, o que mais? Qual que é o desejo do cliente? Conteúdo. Bastidores do teu trabalho? Conteúdo. E o objetivo do mês, né? Porque precisa ter conteúdo. Então, aqui a gente vai levantar os temas. Aí a gente precisa o quê? Escrever. E esses temas, gente, como eu falei para vocês, não é só desse mês. Claro que, dependendo do objetivo, tu vai usar um tema ou o outro não, né? Mas isso aqui tu vai praticar, praticamente, aliás, falar todos os meses as mesmas coisas. Se você não estiver dentro de uma campanha em si. Faz sentido? Então tá. Que bom. E aí depois, a gente vem, né? Não vou dizer não, né? Coloquei, na realidade, algumas perguntas que tu pode fazer. Para também vasculhar esses temas na cabeça de vocês, né? O que o meu cliente pergunta sempre? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, o meu cliente pergunta alguma coisa. Qual que é a diferença do banho? Das joias, né? Como que faz para te contratar? O que tu faz exatamente? Quais que são as dúvidas que sempre os meus clientes fazem? Conteúdo. O que meu cliente tem medo? Qual que é o maior medo do meu cliente? Qual que é o maior desejo desse cliente? E assim, aqui tem um ponto bem que a gente precisa de atenção, porque vou puxar o da Rai, que é mais para a gente entender. Se a Rai fica falando muito de você tá perdendo dinheiro ou tá muito endividado, o que vai acontecer? Vai vir muita pessoa que não tem dinheiro para te pagar, entendeu? Faz sentido? Então a gente tem que ter cuidado de como a gente fala, porque acaba atraindo cliente que a gente não quer. Então a gente precisa ter uma faca de corte, ou seja, você, empresário, que já fatura X ou que tem X pessoas dentro da tua empresa, porque daí tu já sabe o valor que ele tem de faturamento que pode pagar, entendeu? Faz sentido? Que tem um volume de notas. Quer dizer o quê? Tem fluxo. Então, a gente tem que entender qual que é a comunicação para atrair esse cliente. Mas fiquem tranquilos, pode mandar lá no grupo que eu ajudo vocês, tá? Se ficar com alguma dúvida. O que o meu cliente não entende que eu preciso explicar para ele? E qual é o temas que da minha campanha, se tiver campanha, né? Que daí é narrativa, história, começo, meio e fim. Toda campanha precisa de conteúdo que tenha começo, meio e fim. Faz sentido, Lari? O que é isso? Primeiro conteúdo, spoiler. Ali o segundo, falando sobre o que é a campanha. Terceiro, mostrando as coisas da campanha. E o final, agradecendo, os pedidos saindo. Sempre é bom ter começo, meio e fim, tá? Para o cliente se sentir nessa jornada de campanha. Faz sentido? Beleza. Eu posso fazer uma master só sobre conteúdo de campanha, se vocês quiserem. Tá? Aí vocês vão me dizendo lá no grupo, que daí para mim entender, eu vou fazendo conforme eu vou olhando para vocês, mas se vocês colocarem lá, é muito mais fácil para mim entender o que vocês precisam agora. Tá? A gente quer tudo, Priya. Maravilhoso. Outro dia eu estava procurando no Insta qual colar combina com tal decote. É isso aí. É isso aí, tá? É o que o cliente está procurando agora, o que ele quer. Número 3 do planejamento é pesquisar referências. Gente, isso aqui é ouro, até o... Gente, pesquisa referência para sempre. Isso aqui é o que eu faço sempre. Isso aqui, tudo que eu tô mostrando para vocês é o que eu faço, tá, gente? Primeiro, eu boto a clareza do que eu quero, a meta, qual é a campanha. Depois, eu cheque os conteúdos e depois eu venho no pesquisa de referências. E, às vezes, o pesquisa de referências, ele está muito perto do levantamento de temas também, dependendo do que for. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Vocês viram que a gente fez um rebrand do clube, né? Que agora é Enchanté. Vocês duas estavam lá.
Gente, eu fiz pesquisa de referências, tá aqui, ó, numa pastinha dentro do meu Pinterest. Eu faço isso para tudo. Referências do visual, né, da estética que eu queria, e daqui eu já vi coisa de conteúdo. Ó, vocês viram que tinha uma carta segurando a mão, falando spoiler? Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Todo mundo fala assim para mim, Pri, é muito criativa. Gente, eu pesquiso referências a todo momento. Não nasce só da minha cabeça. É claro, eu falo que como que a gente faz para fomentar a criatividade? Isso aqui, ó. E aí a gente pega de uma coisa que a gente pensou, olha aqui, ó, a pastilha. De uma coisa que a gente pensou, a gente vai virando outra. É assim que a gente fomenta a criatividade. Faz sentido, gente? Não vejo vocês. Vocês estão com a câmera fechada? Não consigo ver vocês. Mas eu tenho pastinha no Pinterest, tenho pastinha no meu Instagram. Então, façam pastinhas de referências, tá? Vão atrás de referências. Não só de... Até coloquei aqui para vocês, ó. Ó. Você não precisa achar que... Ai, meu Deus, o que eu ia ali? Você não precisa achar que precisa ser original o tempo todo. Que a originalidade vem de dentro, gente. Muitas vezes ele vem de fora para dentro e se mistura, faz sentido? Então a gente tem que olhar o que está acontecendo. Se vocês olharem as minhas campanhas, até eu tirei essa campanha, eu fiz uma campanha do Dia dos Namorados, que isso aqui foi gente, quando que foi isso aqui? Acho que foi em 2020. Só que eu pesquisei em, tipo, loja de calcinha, aí eu fiz o... Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Ó, eu colei coraçõezinhos na minha parede, tá vendo? Que eu tinha pesquisado e eu achei numa loja de lingerie umas coisas assim, ó. Aí eu me inspirei e fiz a minha campanha. Isso aqui eu acho que foi 2020, que eu dei de presente uma necessaire, ó, falando da campanha. Lembra que eu falei das campanhas de identidade visual da campanha? Que tudo precisa remeter à campanha? Toda a identidade visual da campanha, ó, a sacolinha, eu tinha, a minha sacolinha era craft, eu colei coraçõezinhos para ficar com a mesma cara da identidade visual da campanha, mas tudo isso aqui foi pesquisa de referência, gente. Então, tenham olhando para fora. E o que você vai fazer? Vai observar, adaptar e colocar para o teu posicionamento. E isso de tudo, não só dos teus concorrentes, eu quero que vocês olhem de tudo. Calcinha, comida. Vão para fora da caixa, faz sentido? Comecem a olhar negócios diferentes, negócios da gringa, gente. Do jeito que eles falam. É muito bom, tá? Vocês começam a dar assim, ó, a cabeça faz assim, ó. Então, trate-se de buscar conteúdos. Até coloquei aqui, ó. No Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, aba do explorar. Escrevam Dia da Mulher, Mulher, Woman, Vela. Tudo que vier na cabeça que remetem o que vocês querem, né, pro conteúdo, pro mês, coloquem aqui. Porque isso acaba motivando e ativando a criatividade de vocês. Isso aqui, do PC de referências, foi exatamente o que eu fiz para vocês nas inspirações de campanhas do Dia das Mulheres. O que eu fiz para vocês? Uma pesquisa de referência? Lembra os 20 vídeos? Foi uma pesquisa de referências para vocês olharem ali e se inspirarem em fazerem os seus. Isso é um boom para conteúdo, assim. A gente fica, muitas vezes a gente acha que tudo precisa vir de dentro. Não, olhem para fora, vê o que está dando certo, vê o que deu resultado, tá? E até coloquei aqui um processo de pesquisa. Vocês vão criar 2 pastas. Na verdade, aqui, Instagram, mas pode criar pastas. Eu adoro pasta no Pinterest, tá? Tem muita coisa. Eu tenho tanto no Pinterest, tanto no Instagram. Mas no Instagram é legal vocês criarem 2 ou 3 pastas, dependendo da organização de vocês. A primeira pasta é pasta de perfis. Então, é o quê? Perfis semelhantes ao seu, então, ou seja, concorrentes, ou de coisas que o teu amante de marca gosta. Por exemplo, um restaurante, faz sentido? Uma loja de roupa. Eu sei que o meu amante de marca, que é o meu cliente dos sonhos, gosta desse tipo de ambiente. E aqui vai ser o quê? Para te observar o tipo de conteúdo, o tipo de gancho, tipo de stories, qual as palavras que eles usam na enquete, como que eles interagem com os seguidores. Então, aqui é mais voltado para essa parte, olhar o conteúdo em um todo. E eu faço também uma pasta, que o meu tá até pasta de lançamentos, que é o quê? Conteúdos que inspiram. Então, tudo... eu vou até abrir aqui para vocês, ó, mostrar para vocês o meu
Eu tenho, na realidade, várias pastas. Vocês sabem criar pasta no Instagram? Sabem criar uma pastinha no Instagram? Se vocês não souberem, me falem aqui, que daí depois eu faço um videozinho e coloco lá. Não. Tá, eu vou fazer um videozinho, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver uma pastinha aqui. Tem tanta pasta, na realidade. Ó, vou mostrar um exclusivo de conteúdo. Decoração de festa, tem tudo. Inspiração de... Ó, se vocês forem lá na loja das roupas e forem ali na Black Friday que eu acho que eu fiz uns 10 conteúdos, foi tudo inspiração. E eu fiz uma pastinha, uma pastinha aqui, ó, que tá escrito, ó, inspiração Black Friday. Vou abrir para vocês. E aqui tem algumas inspirações que eu usei da Black. Se vocês verem, eu tenho um vídeo que eu tô lendo um jornal, que eu tiro uma folha. Ó, aqui também eu fiz um videozinho desse. Tinha mais, só que eu fui excluindo conforme eu ia fazendo. Então, eu vou criando pastinhas referente ao que eu quero. Eu quero mostrar uma que eu tenho que ela é fixa, que eu não estou achando. Meu Deus, cadê você? Roupas, mentoria, loja, inspiração de lugares, eu tenho de decoração, eu tenho inspiração de tudo, meu Deus. Cadê? Que era inspiração... Aqui, ó, campanhas e lançamentos. Essa aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Ela tem bastante conteúdo da gringa, ó. Conteúdos de inspiração de tipo de conteúdo, tá vendo? Aí é o conteúdo, é a musiquinha que tá no conteúdo, ó. Tem uma inspiração que eu fiz, que eu jogo um porquinho no chão, que eu peguei de uma inspiração gringa. Então, essa pastinha aqui é meio que eu vou colocando com conteúdos que eu acho legais para fazer lançamento, sabe? Lançamento de campanha. Da gringa é que é conteúdo de gente de outro país. Por isso que é da gringa que eu falo, é conteúdo da gringa. Ó, por exemplo, esse aqui, sei lá de onde que é, mas não é brasileiro, entendeu? Eu gosto de pegar uns conteúdos da gringa, dos estrangeiros, porque geralmente são os conteúdos mais diferentes, que ninguém tá fazendo ainda aqui. Aí, quanto mais vocês vão pesquisando esse tipo de conteúdo, mais eles vão aparecendo no... Gênia! Mais eles vão aparecendo no teu feed. Ó, eu fiz esse aqui, ó. Depois vocês vão... Gente, vão lá olhar. Vocês vão ver que as coisas que eu faço é tudo inspirado, ó. Isso aqui é mais para loja, né? Mas, tipo, dá para fazer um lançamento, por exemplo, de um evento, olha só. Assim, ó. Enfim. Isso, gente, inspiração é a coisa mais legal que vocês vão ter e que ajuda a fazer assim com a cabeça, tá? Depois eu vou mandar para vocês, eu tenho um trem de inspiração de formato que é legal para quem tem serviço, que é uma gringa também, ela é até uma psicóloga, mas ela faz tipo analogias com água, com esponja, sabe? Com coisas assim mais objetos, ela faz analogias, tipo, parte de psicologia, mas dá para super fazer a parte financeira. Então, inspirações, gente, façam essas pastinhas para vocês fazerem assim com a cabeça de vocês. Faz sentido? Então, vamos lá. Primeiro ponto, clareza, o que eu quero. Ah, eu entendi, eu vou fazer, o meu produto X é esse, quero isso aqui. Segundo ponto, levantamento de temas sobre o que eu quero. Depois vem com pesquisa de referência, porque nas pesquisas de referências também vai surgir novos tipos de conteúdo. Faz sentido? Até aqui, conseguiram compreender? Tá fazendo sentido, gente? Só para mim entender. Ok? Sim. Então tá. Vocês estão gostando? É assim que funciona a minha cabecinha, tá? Eu tô fazendo literalmente isso aqui, colocando a cabecinha de vocês. Aí depois a gente tem o quarto passo do planejamento, que ele é a parte... Deixa eu abrir aqui. Que é a parte da criação do calendário. Que nada mais é, gente, que vocês vão colocar os nomes aos bois. Se é 2 conteúdos, que dia, né? Tô puxando a Lari, que a Rai falou. Ah, é 2 conteúdos por semana, mas qual dia? É dia 5 ou foi lá no dia 3 que passou? Então, depois que a gente pega, é organização, gente. A gente precisa colocar ali, porque senão o que acontece? Ah, e um foi, vamos supor aqui, vou pegar o exemplo, tá? Um foi, era 2, um foi.
Mas hoje já é quinta-feira à noite, tem amanhã, às vezes amanhã já tô com a agenda cheia e eu não consigo fazer esse 2 foi. Mas se tá lá na agenda e a gente fez o conteúdo lá no outro dia, já consigo dar check sem me desesperar na minha meta. Faz sentido? Agora a gente vai colocar no calendário. Quando? Porque isso ajuda também, por exemplo, eu vou fazer conteúdo semanal. Então eu sei que eu vou fazer o meu conteúdo ou na segunda-feira ou no domingo. Eu quero fazer 2 conteúdos por semana. Eu vou puxar a Lari que é produto, tá? Que é melhor fazer semanal. Mas vamos supor que eu quero fazer 2 por semana. Dá para fazer 4. Como, Pri? Um look eu me arrumando. Um look é ótimo. Um vídeo eu me arrumando. Porque, apesar se às vezes das semijoias eu vendi, não tem problema. Porque o foco é mais mostrando o lifestyle. Faz sentido? Um conteúdo com uma frase. Um conteúdo eu montando uma encomenda. Tá fazendo sentido, gente? Apesar de quem tem produto não dá para fazer muito tempo, mas dá para fazer esses tipos de um café com a joia na mesa. É isso. Dá para fazer esse tipo de conteúdo que tu consegue encaixar às vezes que tu não deu tempo de produzir alguma coisa. Tá fazendo sentido, gente? Então, agora é foco no calendário, é que dia. Lembra lá em cima que tá dia eu produzir o conteúdo? Aí agora eu vou botar aqui, tá, beleza, eu tenho 2 conteúdos por semana. Na semana, eu vou falar de embalar o pedido e um mostrando 3 dicas do brinco. Só que na semana, que dia que é? Vai ser na segunda e o outro vai ser na quinta. Clareza. Aí eu faço o conteúdo e aí vem para o 5, que é o quê? Que não é isso aqui, né? É lá no outro, na realidade. O 5 é outra coisa. Que vem o quê no calendário? Eu entendo que eu vou postar esse dia. O 5 eu vou ter a roteirização, tá, gente? Que depois que a gente entendeu, beleza, eu quero postar o conteúdo esse dia. A gente vai deixar pronto o roteiro para depois gravar. Deixa um dia só para ti. Esse dia aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó. Um dia só para isso aqui, ó. Não vou gravar nada. Esse dia eu não vou gravar, eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou ter a clareza do que eu quero fazer. Vou fazer o levantamento dos temas sobre o que é a meta dos conteúdos do mês. Vou pesquisar referências, que assim, a referência, gente, é uma coisa que não precisa também pesquisar no dia. Às vezes tu tá passando aqui, ó, que a gente olha o Instagram direto, né? Vem alguma coisa que eu gostei, já coloca lá na pastinha. Vou colocar no calendário, beleza, já levantei o tema, já sei que eu quero fazer 2 conteúdos, 4, que dá 6, né? 2, 4, 5, 6. E aí agora eu vou botar esses 6 no dia do calendário. Vou fazer a roteirização. Pronto. E aí depois disso, Pri, aí vem para ação, né? Que é o quê? Que vem para o número 2. Produção. É o dia que tu vai só produzir. Tu vai se maquiar só para isso. Já vou estar pronta só para isso. Separa ali uns 2, 3 looks, dependendo da quantidade de conteúdos que for, que é legal fazer conteúdos com roupas diferentes, às vezes lugares diferentes. E tu só vai fazer isso. E depois tu vai editar e postar. A postagem pode fazer ela, deixar ela programada. Vocês sabem programar no Instagram? Tá. Então, alguém anota aí o que eu preciso já mandar para vocês. Como fazer as pastinhas e como programar. Meu Deus, promadar. Que é isso? O que eu escrevi aqui, gente? Falando. Programar. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Não. Beleza. Vou mandar para vocês, tá? Como programar no Instagram e como fazer as pastinhas, tá? E é isso, gente. Fez sentido aqui? Esse processo de planejamento facilitou a vida? Deu para dar primeiro aqui, ó, clareza, levantamento de temas, pesquisa de referência, criação, né, do calendário, entender qual dia tu vai postar cada dia e roteirização. Um dia. No outro dia, só produzir o conteúdo. E nesse dia tu pode já editar e deixar programado. Ou então tu deixa aqui. E assim, quando eu falo um dia, gente, vocês vão ficar o dia inteiro aqui, tá? Não é o dia inteiro, gente, por favor. Se depois vocês vão pegar a prática, vocês vão ver que é rapidinho. Em 1 horinha você já faz isso aqui, ó, 2 horinhas no máximo. Mas aí é prática, tem que fazer. O que demora mais é aqui, ó, porque até pegar a manha, tudo mais. Mas isso aqui, ó, meio do dia, e isso aqui também, meio do dia.
Porque assim, eu não preciso fazer uma edição muito elaborada. É o básico. Não se apega muito em fazer transições e cortes e não sei o quê. O vídeo da Lari ficou ótimo, dela falando sobre o Dia da Mulher. Cheio de corte. Mas é só cortar ali, é isso. Mas é o que eu quero. É isso. Esse é um dos meus pontos fracos. Levo no mínimo 3 horas para criar um post. Rai, mas é prática. E aqui, ó, o que vai te ajudar é aqui, ó. Pesquisa de referência. E traz também para dentro do nosso grupo ali da comunidade, a gente auxilia vocês, tá? Mas isso é prática. Eu também demorava muito tempo para gravar, para fazer. Fez sentido esses 3 passos, Madalenas? Conseguiu facilitar a vida de vocês? Vocês tinham um pouco dessa noção de como que era que eu fazia, ou como que era de fazer? Você já fazia algum tipo assim, ou ainda não? Ah, mas não faço nem slide, eu prefiro gravar falando. Eu também, eu prefiro gravar falando. Já é mais rápido. É mais rápido. Fez sentido para vocês, Madalenas, esses 3 passos aqui do processo de criação de conteúdo? Planejamento, produção e edição e postagem. E ali dentro do planejamento, os 5 passos ali: clareza, levantamento de temas, pesquisa de referências, criação do calendário e roteirização. Facilitou? Eu quero saber se facilitou a vida de vocês. Eu quis trazer de uma forma muito mais prática de como eu faço. Eu vou trazer vocês querem um Notion para vocês? Vou trazer um Notion, tá? Amanhã eu mando para vocês. E aqui eu vou ter ações práticas para a gente fazer. Já. Já não, né? Final de semana. Vou dar uma colher de chá para vocês. Que é o quê? Ó, primeiro passo. Definição do objetivo do seu conteúdo do mês. Pronto. O que eu vou postar agora em fevereiro? Qual que é o objetivo? Pode seguir aqueles passos ali que a gente passou também, tá? Que é o quê? O que as pessoas estão falando, o que eu quero, qual é o produto. Segundo passo, listar 10 temas de conteúdo referente ao seu objetivo. Quais 10 temas? Lembra lá que está escrito? O que eu posso falar do que eu... Primeiro, claro, é o meu objetivo. Ah, beleza, eu quero vender uma planilha de precificação. Vai ter que ser tudo relacionado a meio que precificação, tá? Terceiro passo, salve pelo menos 5 referências que tu consegue usar para ajudar na criação desses 10 conteúdos. Um gancho, uma forma de fazer diferente. Quarto passo, defina quantos conteúdos na semana você vai postar. Porque aqui é só lista, tá? Não é 10 conteúdos, é só a listagem, para vocês já tirarem da cabeça. E o quinto passo, escolha um dia da sua rotina para essa produção. A gente precisa colocar dentro da nossa rotina um dia para produção de conteúdo para o feed. Stories é o que está no nosso dia a dia, não precisa... Gente, mostrem o teu dia a dia nos stories. O stories vale ouro. A gente tem uma masterclass sobre stories, tá? Stories vale ouro. E é pouca coisa. Se vocês verem meus stories, eu não fico fazendo stories sempre. Um monte de stories. Tem dias que sim, mas tem dias que eu posto uma coisinha. Mas é o que eu quero reforçar. Por que eu posto tanto feedback de vocês ali, que é prova social? O que mais vende, gente, é prova social. Vocês sabiam disso? É pedido saindo. É vocês falando com o cliente, fazendo reunião, mostrando que vocês estão em movimento. Eu até coloquei aqui para vocês. Ai. Ó, conteúdo não nasce de inspiração. Conteúdo nasce de processo, rotina dentro do negócio. Quero saber como foi a nossa masterclass de hoje. Vocês querem tirar print do lá de cima? Depois eu passo para vocês, tá? Tudo bem certinho. Como foi a masterclass de hoje? Falem. Gostaram? Deu para fazer assim com a cabeça? Março, Pri. Isso, março. Meu Deus, estou em fevereiro. Olha a maluca. Março. Como é que foi hoje, gente? Deu para ter um entendimento de como fazer essa rotina de conteúdo? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. A gente fiquei ali onde estou pecando. Onde que tu tá pecando? Pode falar, Lari.
Nossa, meu Deus. A Larissa tá grudada na minha cabeça. Raíssa, pode falar, Rai. Então, a primeira coisa que eu defini foi a meta de fazer 2 postagens na semana. Perfeito. Só que aí, tu acabou de falar ali, cara, como é que tá? Tu já produziu todos os conteúdos? Não, eu produzi o que eu postei. Tá. E hoje é quinta à noite, e eu levo um tempão para fazer, então amanhã, será se vai dar tempo? Sim. Por isso a importância de definir um dia. E antes de definir um dia, definir o tema, fazer o roteiro. Porque o que acontece, tá? Por que esse meu método eu fiz de muito tempo, perder muito tempo. Por que eu fazia? Eu não colocava o que eu queria. Deixa eu só trocar o telefone dela aqui. Não colocava o que eu queria, eu ia gravar na hora, aí eu não sabia o que ia fazer, aí eu tinha que me maquiar, tinha que pensar no que eu ia falar, não sabia que conteúdo eu ia postar, o que eu acabava fazendo? Nada, um conteúdo. Porque daí, quando a gente não sabe, a gente fica assim, tá, mas esse aqui seria aquilo, será que é legal? Mas será que é isso aqui que eu vou fazer? Mas não sei o que. Então, por isso, gente, segue essa ordem, vocês vão ver que como facilita a vida. E quando vocês estiverem escrevendo ali os temas, vocês vão ver que aqueles temas, eles não vão ser só para esses conteúdos que vão fazer agora. Como eu falei para vocês, são temas infinitos. O mesmo tema é infinito. A gente só vai fazer de uma maneira diferente. Gente, esse passo a passo ali não tem erro, tá, gente? Porque ele tira um peso da cabeça da gente, tira aquela coisa assim, meu Deus do céu. Já deixa pronto, já escolhe o tema, já roteiriza. E quando eu falo roteiriza, façam com as suas palavras. Indico, tá? Por exemplo, peguei um tema de precificação, vou falar de precificação. Pri, vou usar o chat, é mais fácil. Usa, mas usa com as tuas palavras. Como? Chat, vou mandar aqui, vamos produzir conteúdo, vou mandar aqui para você um passo a passo, usando as minhas palavras, só organiza começo, meio e fim, mas com as minhas palavras. Explica para ele. Aí ele faz o roteiro do que tu disse. Não é ao contrário. Faz sentido, gente? Não é chat, me dê roteiro de preço. Não. Porque o que acontece daí quando a gente faz isso? A gente só vai querer ler. Porque a gente não sabe nem o que ele escreveu direito, nem que não foi da nossa cabeça. E aqui, gente, não tem mulheres burras. Tem mulheres muito inteligentes. E aí, o que acontece? Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem gente que tá tão apegada no chat que ele ajuda. Gente, eu uso, tá? As respostas ali de vocês, eu uso o chat, mas o que eu falo? Eu mando um áudio para ele e ele só digita, porque eu também, como a Su falou ali, eu digito. Gente, o que eu digito de errado não tem condições. É um tal de trocar R por S, S por C. Eu tenho essa... Olha, tenho essa dificuldade. Aí eu mando o áudio e só peço para ele transcrever. E eu falo, das minhas palavras. Não mude as minhas palavras. E assim vocês vão fazer conteúdo. É muito mais rápido, gente, porque antes eu tinha que fazer roteiro na mão, né? Não, agora vocês vão mandar um áudio, fala assim, ó, fala, só sai. Pega o que tá na tua cabeça sobre precificação e só fala. Aí ele vai montar ali um roteiro do que você falou. Aí diz pra ele, não mude as minhas palavras. Faz sentido, gente? Vai ser muito mais rápido. E aí, desse do não use minhas palavras, tu pode pedir para ele fazer tipos de conteúdo diferente. Desse roteiro, chat, agora eu quero que tu faça um Reels, um Stories, um carrossel. Aí pronto, já tem ali desses aí também, com as tuas palavras. Faz sentido? Gente, facilita a vida. Esse passo a passo aqui, vocês tiraram print? Já para vocês terem aí? Esse passo a passo, gente, ele facilita, porque o que eu sofri também de produzir conteúdo sem um método, sem cadê? Aqui. Sem um passo a passo, e isso aqui não tem erro. Fazendo isso aqui, ó, esses 5 passos ali, ó, não tem erro, gente. Primeiro, clareza, o que eu vou falar? Como eu falei, eu vejo gente fazer conteúdo que fiz uma campanha, falou uma vez a campanha,
e nos outros tantos dias que era campanha, falou de outra coisa que não tinha nada a ver com a campanha. Como que vai vender, gente? Ah, eu quero fortalecer o meu posicionamento. Abre caixinha de pergunta. Mostra que tu sabe falar. Levantamento de tema, pesquisa de... Gente, pesquisa diferente é muito legal. A criatividade fica assim, ó. Eu adoro. Vocês vão ver como é legal. Calendário, botar data, colocar prontinho ali, ó. No outro dia vocês vão fazer o conteúdo. Lindas e belas. Maquiadas. Olha só que doida. Eu abri para vocês e não mostrei, né? Aqui para vocês já tirarem print, ó. Um dia maquiada, pronta, já tô na luz. E o legal disso aqui, ó, que um dia vocês podem fazer assim, ó, todas vocês. Ir num café e fazer conteúdos dentro de um café. Porque isso traz movimento também. Mas já tá pronto aqui, entendeu? Já entendi o que eu vou fazer, agora eu vou lá na cafeteria e vou fazer. Vou tirar umas fotos com meu celular lá na cafeteria. Faz sentido? Mas por quê? Eu já sei quando que eu vou fazer isso aí. Quando que eu vou postar. Madalenas, dúvidas? Agora é a hora para tirar dúvidas. Dúvidas?